Salve, salve, manos e minas, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e este é a Uni Entrevista especial para Olimpíadas. Hoje eu tô aqui com ele, ex-PM, atual medalhista paralímpico e com certeza um grande orgulho da nação. André, boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá a emoção, a perspectiva de tudo aí? Muito feliz, né? Participar de uma Paralimpíada, que já era um sonho. Consegui realizar esse sonho com a minha família junto ainda, trazer uma medalha para o Brasil. Medalha de número 400, né? Então, estou muito feliz mesmo. E agora é preparar aí para os próximos desafios, mas parece que ainda não caiu a ficha de tudo isso que aconteceu. Muito louco, muito bom. Legal. Eu tendo a começar literalmente pelo início. Então, como que você descobriu o esporte, o que o motivou a seguir a carreira? O Paralímpico, você fala? O arremesso de disco. Então, logo após o meu acidente, né, eu fiquei um bom tempo mal, em depressão. Comecei a trabalhar com outras coisas, né, também que eu gostava muito, que era vídeo, era mexer com foto, coisas que eu gosto. Mas eu, como sempre fui do esporte, eu acabei sentindo muita necessidade de voltar para o esporte. Mas a ideia não era voltar numa questão competitiva, era só para realmente mexer o corpo. Mas quis o destino, né, que no ano de 2013 eu conhecesse o esporte paralímpico. Fui apresentado para o atletismo, na modalidade do arremesso de peso e lançamento do disco, eu nunca havia feito na minha vida. E as coisas começaram a acontecer de uma forma muito rápida, resultado muito rápido, já desde o treino. Aí eu participei da minha primeira competição nesse mesmo ano, 2 meses depois que eu comecei, eu fui para o Paulista, eu fui campeão da prova, quebrei o recorde da competição. No ano seguinte eu já fui para o Brasileiro, quebrei o recorde da competição também. Daí voltou toda aquela adrenalina, né? Aquela coisa gostosa do esporte. Eu gosto muito, eu sou muito competitivo, gosto muito desse clima de competição, né? Desse ambiente competitivo aí. E daí não parou mais, né? Então tudo começou no ano 2013, quando me apresentaram para o esporte paralímpico e a gente foi trilhando o caminho aí. Legal. Quem que te apresentou? Sabe? O meu antigo Lembra? treinador de basquete, o Branquinho, que por sinal ele trabalhou no vôlei Taubaté durante um bom tempo, eu fui procurá-lo e justamente no ano de 2013 foi quando iniciou esse projeto na prefeitura. E eu cheguei, me apresentei e na mesma semana praticamente comecei a treinar e a adaptação foi super rápida, mas foi o Branquinho que mostrou para mim esse caminho e falou, né, que esse projeto estava iniciando na prefeitura. Ah, que legal, cara. Que legal. Como você disse agora na sua última resposta, começou por ela, né? Eu sei, quem te conhece sabe o quanto você tinha orgulho da profissão, de ser um policial, certo? Como foi pra você deixar essa profissão que você amava tanto? Ser obrigado, né? Foi uma forma meio forçada, né? Meio forçada não, né? Foi forçada, não foi fácil, porque como você mesmo disse, né? Era o que eu amava fazer, eu adorava o meu serviço, corria no sangue, né? Ser policial, tá aí nessa adrenalina, nessa correria do dia a dia, me fazia bem. A minha equipe toda, a gente tinha uma sintonia muito boa, era muito bom trabalhar naquele ambiente. E logo após meu acidente, que daí teve essa virada na minha vida, foi muito difícil, eu não aceitava. É aquela frase que a maioria das pessoas, né, se faz, né, perguntando para Deus por que aconteceu comigo, né? E só depois de um tempo que você vai entender que tudo tem um porquê e até ter realmente essa aceitação, que a parte mais difícil é da aceitação. Mas graças a Deus, né, apoio da minha família, de alguns amigos,
depois com a minha força de vontade de querer virar o jogo, daí as coisas mudaram. Mas não foi fácil, não. Tentei num determinado momento da minha vida, tentei tirar a minha própria vida. Quem não deixou foi minha esposa, graças a Deus, né? Ela conseguiu interromper esse momento e então assim, a gente passou por poucas e boas logo após o meu acidente. Vamos voltar aí para o esporte, então, para sua categoria. Você disputa a categoria F2? F52. 52. Explica um pouquinho pra gente o que seria essa categoria e o que diferencia ela das demais. No esporte paralímpico, as classes elas são definidas de acordo com a lesão do atleta. Então, por exemplo, a classe, tanto a F51, 52 e 53, geralmente são para atletas com tetraplegia e cada um de acordo com o seu grau, né? Como os classificadores costumam dizer, é de acordo com... Eles analisam o que sobrou de funcionalidade do seu músculo, o que você consegue... De fato, movimentar e não, né? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tá. E, por exemplo, a 52 você tem comprometimento de membro inferior, membro superior, e são feitos alguns testes para ver também a questão de força, a questão do que você consegue executar. Basicamente, por exemplo, dela para 53, tem algumas poucas coisas que diferenciam. Então, por exemplo, eu não levanto o punho. É isso aqui que eu consigo fazer e ele já começa a tremer porque eu não consigo subir. A 53, se eu subisse o punho, eu já seria um 53. Tá? Ambas as classes você não tem abdômen, ou seja, você não tem controle de tronco. Se eu vier para frente, sem eu apoiar em alguma coisa, eu vou para o chão. Né? Qualquer uma das três classes, os atletas têm essa mesma questão aí de deficiência. Então, teoricamente, na 53 você tem um pouco mais de mobilidade, você foi preservado um pouco mais das suas funcionalidades. Na 52, alguma coisa a menos. E na 51, daí você já tem bem menos funcionalidade. Então, geralmente, tríceps você já não tem, então não consegue levantar muito o braço. Questão de punho, é óbvio. É uma classe que realmente já tem uma parte neurológica também já bem afetada. Então, basicamente é isso, né? São pessoas tetraplégicas que têm um grau de comprometimento alto, mas existe essas diferenciações de uma classe abaixo e a classe acima. Sempre que você escutar falar que a classe ela é mais baixa, é porque são os atletas que têm maior comprometimento da lesão. Sempre que você escutar que o atleta de uma classe mais alta, é que o comprometimento dele é menor. Entendi. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma classe 55, que é de paraplégico, ele tem toda a parte funcional de controle, ele tem controle de tronco, os braços são bons, as mãos são boas, é o outro perfil. Entendi. É o outro perfil. Ele vai lançar sem usar a barra, por exemplo, entendeu? Ele tem todo esse controle. Nós não. Tanto que a gente utiliza uma luva para prender na barra, porque a gente não tem essa pegada, entendeu? Eu não consigo segurar a barra, senão eu caio. Então essa luva ela ajuda com o velcro, né? Ela fica bem fixa na barra e praticamente você utiliza a força que restou do braço, o antebraço, né? Então todos nós utilizamos. Por quê? Porque a gente tem esse comprometimento nas mãos também. Entendi. Posso dar uma polemizada? Pode. É uma pergunta que nem tá aqui no... Como você contou agora há pouco em off, então você já explicou pra gente que agora o que diferencia uma categoria da outra. O que você diria que o medalhista de ouro da sua categoria, o que ele tem de movimento a mais que você, ou a menos, ou o que diferenciou ele de você que você comentou comigo no off aqui? Cara, ele tem total controle de tronco, ele não tem problema de membro superior, é o que eu acabei de falar aqui, por exemplo, da classe 55, que lembra muito a 54 também, que um dia eu já fui da 54, então eu consigo facilmente diferenciar, né? Mãos boas, braço bom, controle de tronco,
Enfim. Então ele seria 55, na sua opinião. Na minha opinião, tá bem aí para um... tá na risca ali entre 54 e 55. Teria que ser uma classificação ali bem... O classificador tem que tá bem atento ali e fazer os testes, como eles já estão muito acostumados, né, para identificar, mas é entre uma e outra, né? A maneira como ele se comportou e que a gente sabe é... Mas bem distante da 52. Nossa, então. mas muito distante, muito distante. Então a gente não sabe nem dizer como que um cara desse caiu na nossa classe, mas agora é aguardar para ver, né, se o Comitê Paralímpico Internacional toma providência, se outros comitês também, que eu acredito que devam ter filmado e devam ter entrado com protesto e até mesmo ter levado isso para frente, né, para ver se esse cidadão aí passa por uma nova reclassificação e cai na classe aqui de direito, entendeu? Porque eu não sei nem dizer para você qual foi o sabor dessa medalha para ele, que eu acredito que nenhum. Eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre a sua carreira e vi que essa foi sua primeira Paralimpíada, certo? Sim. Você teve que ser paciente, afinal você não conseguiu disputar o Rio, né, 2016, e nem Tóquio 22, que foi 22 por causa da pandemia, era para ser 20, Sim. né? Como foi para você esperar todo esse tempo e por que você não conseguiu disputar nenhuma das outras duas? Foi péssimo, né? Assim, esse momento aí da minha vida, da minha carreira, porque eu vinha muito forte aí nas competições. Por exemplo, 2019 já tinha praticamente garantido a minha vaga aí para Tóquio, estava voando. E teve as minhas questões de cirurgias, e daí você tem que passar por reclassificação novamente. E geralmente eles só confirmam sua classe depois de 2 anos de cirurgia. Que teoricamente ou vai estabilizar, ou vai piorar, ou vai melhorar, e daí você passa por nova reclassificação. Só que eu ano a ano passava por reclassificação, sabe? Ano a ano. E de classificador para classificador, às vezes cada um tinha um entendimento. Só que a maioria deles me manteve ou no 52 ou no 53, que por sinal era a classe que eu gostaria de estar, né? Porque no 53 é a prova do arremesso de peso, é a prova que eu mais me identifico. E quando eu fui para Lima, no Peru, no Parapan, eu fui reclassificado e me colocaram na 54 porque sentiram que fibrilou um pouco do meu abdômen e coisa e tal. Né, constando que o fato de fibrilar não significa que você vai executar o movimento, né? É um movimento involuntário. Então, isso acabou com a minha vida, porque eu já vinha numa constante, a gente achou que já fosse confirmar a minha classe 53 já em Lima, e de repente me jogaram para um 54 confirmado, sem ter o que fazer, e nossa, aí bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo. Perdi as minhas bolsas, perdi praticamente a minha vaga, né, para Tóquio. Virou minha vida, de perna pro ar. Então, basicamente foi isso, né? Então, assim, é frustrante, você fica louco da vida, mesmo comprovando tudo, mas a gente teve que ter cabeça fria, esperar o momento certo. Depois ainda vieram outras 2 cirurgias, aí eu passei por reclassificação novamente, a coisa foi caminhando até que eles confirmaram a minha classe agora nesse ano de 2000, fevereiro de 24. Então agora eu sou 52 mesmo, ninguém tem dúvida, passei pelos chefes de classificação do IPC, não restou dúvida para ninguém. E já tinha passado 2 anos e meio da minha última cirurgia, então agora está tudo certo, mas foi frustrante porque assim, eu tinha tudo para ir, para trazer medalha para o Brasil, estava no momento ótimo da minha carreira e de repente foi tudo por água abaixo. É complicado, a gente assimilar isso, ter um equilíbrio emocional nesse momento aí é muito difícil, entendeu? É muito difícil. André,
Agora, você, para garantir o seu bronze, você arremessou 19,48. 6, eu acho. 19,46, se eu não me engano. 19,46? Acho que foi. Em 6 tentativas, certo? Legal. E você disse em outra entrevista que nos treinos bateu até 22, correto? O que você acha que aconteceu? Por que nessa vez, agora, nas Olimpíadas, saiu 19,46, 48? Fica difícil de eu responder, viu? Eu tava num momento muito bom, um dia ótimo, um estádio fantástico, lotado, nada disso me interferiu no meu rendimento, mesmo com a minha família lá. Eu me considero uma pessoa, apesar de muito... como é que fala? De uma intensidade muito grande para competir, eu me considero muito frio quando eu estou no banco de arremesso. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu sei exatamente o momento que eu tenho que crescer, sei quando a coisa está bem, quando não está bem e o que eu tenho que fazer para melhorar. Tudo isso ali, eu tenho o domínio disso daí. E eu não sei, sinceramente, o que aconteceu, porque se eu for acompanhar os lançamentos, os 3 primeiros estava tudo dentro da normalidade. Apesar de que eu tracei um plano de chegar na porrada desde o primeiro e não saiu, mas se você pegar outros campeonatos que eu participei, estava tudo dentro da normalidade. Crescendo, 18 e pouco, 18 e pouco, 19 e pouco, a tendência dali para frente era descer o sarrafo. Era só aumentar a marca. E quando baixou para 18, se eu não me engano, de novo, e depois baixou mais ainda, aquilo me chamou a atenção, porque eu falava comigo mesmo, eu falei assim, o que está acontecendo? Eu tinha só um último lançamento, eu já fui campeão em várias competições no último, seja no arremesso de peso ou no lançamento de disco, então isso não é uma coisa que me faz tremer ali, sabe? Puxa, é o último, acabou a vida, não. Só que a hora que ele saiu da minha mão, que eu já sei, que eu já vi a maneira como saiu, e eu não acreditei. Disco encaixadinho, tudo certinho, eu tava bem, sabe? Sinceramente, eu não consigo explicar nem para você, nem para ninguém o que foi que aconteceu. Não consigo. Eu acho que era para ser mesmo, era para... Papai do céu já tinha preparado tudo dessa forma e eu tenho que aceitar, né? É óbvio, saí frustrado na questão das marcas, principalmente que eu fiz durante o ano todo e depois desses últimos 2 treinos antes da competição, batendo ali 21 alto, 22, eu fui muito confiante para a prova. Eu sabia que dava para brigar ali por uma prata, né, de igual, mas a partir do momento que começou depois a cair o rendimento, eu fiquei bem chateado e bem apreensivo, né? Porque daí uma coisa também que nunca aconteceu na minha vida esportiva foi eu ter que ficar torcendo pelo erro do outro. Né? Isso é horrível você ficar ali o famoso secar, secando para que não passasse, porque eu falava para Deus, eu falava assim, não é possível ter chegado até aqui depois de tudo que eu passei e eu não levar uma medalha, porque eu vim em busca da medalha, eu vim para defender o meu país e eu não estou acreditando no que está acontecendo. Mas graças a Deus veio o bronze e eu tenho só que agradecer e eu sei que essa medalha aqui tem sabor de ouro, porque foi difícil, cara, foi difícil. Foi difícil chegar, né, todo esse processo que teve para chegar até aqui e foi, eu acho que mais difícil ainda, ter que secar os 4 últimos adversários ali e que eu sabia que já tinha, acho que 2 ou 3 deles já haviam feito na casa dos 20 alguma coisa em algum momento da vida. E na verdade quem deu força para eles fui eu, né? Porque a partir do momento que eu não fiz a minha parte, o cara que tá vindo ali fala, opa, agora é a hora de eu beliscar essa medalha, né? Mas graças a Deus ninguém acertou a mão também. Que legal. Você já disputou outros campeonatos, né? Vários, para ser mais específico. Por exemplo, você já ganhou um bronze em Paris, 2023, né? Esse ano você ganhou ouro no Mundial de Kobe, certo? Isso. E agora o bronze, só para citar algumas. Qual destas
para você foi a mais especial e por quê? Ah, sem dúvida é essa daqui, né? Essa das Paralimpíadas. Nossa, eu vou falar para você, para chegar até esse momento aí foi muito sofrimento, não é só meu, da minha família também. Principalmente nessas questões de saúde, teve uma fase aí de questão financeira, cirurgias, quase parando aí com o esporte depois de tanta sequela e tanta dificuldade para voltar. Essas questões de reclassificação, que vem já aí uns 7 anos, fácil, todo ano reclassificando, mais de uma por ano. Então assim, e o sonho, né? O sonho de qualquer atleta de alto rendimento é estar numa Olimpíada ou numa Paralimpíada. Então, quando eu recebi a convocação, puxa, foi Bem especial. Nossa Senhora, foi tudo, sabe? Chegar lá e você entrar num estádio com 70 mil pessoas, você... Dá pra perceber pela emoção sua. Não, é muito... Legal, que legal. É muito especial, não tem como descrever isso. Então, assim, as medalhas de Mundial são fantásticas, nossa, tem todo o seu valor, é óbvio, todas as medalhas têm, né? Uhum. Para chegar aqui, teve aquela uma lá do Paulista, né, em outubro de 2013, então tem todo um degrau. Mas você pegar uma medalha paralímpica nossa, é surreal, entendeu? É surreal. Não tem como descrever isso, é só vivendo mesmo para você entender o que é toda essa atmosfera, toda essa energia, toda essa... E o mais interessante que eu falei para você da frustração minha, pessoal, porque eu também me cobro muito. Em tudo que eu faço, eu me cobro. Preciso até desacelerar um pouco, porque tem hora que eu acho que ultrapassa. Mas para as pessoas, e não importa quem seja minha família, seja meus amigos, pessoas que eu não conheço, mas que mandam mensagens, para qualquer pessoa, isso é muito legal. E eu nunca vivi isso. Para as pessoas, elas não fazem distinção se você ganhou ouro, prata ou bronze. Para elas, o bacana, você estar lá já é bacana, mas você ser medalhista, para as pessoas não importa, sabe? Importa a medalha, você foi lá, batalhou, conquistou. É muito legal isso, entendeu? Eu acho que se eu tivesse sido medalha de ouro, talvez a repercussão tivesse sido a mesma, da importância de uma medalha, não da cor dessa medalha, entendeu? Sim. Eu achei o máximo isso daí. Achei o máximo, porque você percebe que a pessoa está torcendo para você mesmo, está torcendo para o Brasil, não importa a cor da medalha, você foi lá, batalhou e conquistou. Isso é muito legal. Então, realmente, a cobrança principal, né, essa coisa, é do atleta mesmo. A gente é muito malo, a gente se cobra demais mesmo, até além do limite, você quer saber. Então, a gente precisa realmente aprender a valorizar o que você conquistou. Porque independente da cor da medalha, não foi fácil você trazer, então valeu. Se não tivesse trazido, daí seria 10 vezes pior, né? Então já que a gente trouxe, a gente tem que valorizar e muito. Perfeito, legal. E vocês aí, estão gostando desse bate-papo? Estão gostando de conhecer mais sobre a carreira do André Rocha? Medalhista paralímpico de bronze? Top demais, né? Então já deixa o seu like aí, não se esquece, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva com o sininho para você não perder os próximos vídeos dos próximos atletas que aqui estarão, beleza? Você contou aí já um pouco do seu início, mas de carreira, né? Mas como foi se adaptar a essa modalidade, inclusive, como você já disse, você começou na 5.4 e foi regredindo por causa das suas limitações, Sim. Conforme o tempo foi passando, suas cirurgias. Como foi se adaptar ao 5.2 agora, para você, assim? Qual que é a maior dificuldade para você? Olha, eu acho que o lançamento do disco para 5.2, 5.1 é terrível, sabe? Porque assim, como a gente tem bastante comprometimento de mão, principalmente, e o disco ele é muito mais técnico, né, do que força, essa questão de você conseguir manter ele o maior tempo possível na mão
e principalmente quando chove, que é uma coisa terrível, e essa adaptação para mim foi complicada. Ainda é complicado, é muito, muito complicado. Na 54 eu não tinha esse problema, né? Até porque eu disse que eu fazia muito pouco, era muito mais o arremesso de peso. E o peso a gente consegue, como você na verdade empurra o peso, né? Você acaba conseguindo administrar melhor, tanto na 2, na 3, na 4. Mas na 2 o disco ele é terrível. E tem a outra parte, porque na 54 eu conseguia ter um melhor desempenho, né? De conseguir uma movimentação melhor do meu membro superior, né? Seja tronco, seja braço, mão. E na 52 é mais difícil, porque como a gente zerou o tronco, isso que você faz aqui de você querer levantar e coisa e tal, eu não consigo. Então tudo que a gente faz é na base do braço, né? Você faz uma força enorme, mas o seu corpo não reage. Por quê? Porque você não tem. Então você faz uma força desgraçada ali, você faz um movimento ou mentaliza aquele movimento e muitas vezes esse movimento ele não sai, entendeu? Da maneira como você quer, porque você não consegue executar. Então, assim, tem essas questõezinhas que acabaram piorando, que é uma adaptação bem difícil, sabe? Bem difícil. Hoje, basicamente, eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo, tá menos pior. Mas, principalmente no início, isso aí para mim pegou bastante. Então você pensa disputar pelo menos até Los Angeles, certo? Hoje essa é a ideia. É a meta. As classificatórias para Los Angeles começa quando? Para você conseguir a vaga mesmo para a Paralimpíada, se você foi, acho que manteve isso. Se você foi medalhista de ouro agora, você praticamente tem a vaga lá para a próxima. Só que geralmente no período do ano anterior, que eu acho que tem o Mundial, se você é medalhista de ouro no Mundial, você garante a vaga para a Paralimpíada. E a partir dali começa a contar, né, começa a correr o tempo, aonde cada um de nós, de acordo com a classe, tem os índices que a seleção estabelece. Se você já alcançar esse índice, você já garante a vaga. E se você não alcançar até o último dia pré-estabelecido, aí é ranking mundial. Aí, de acordo com a sua colocação no ranking, se sobrar vaga, você vai. Nesse primeiro momento, é a gente continuar fazendo o trabalho, é buscar vaga para o Mundial, buscar vaga para o Parapan, continuar participando dos campeonatos nacionais, para você se manter em alto rendimento. Mas a vaga mesmo para as Paralimpíadas é sempre meio ano praticamente que antecede a Olimpíada até quase que a véspera dela. Então, talvez, acho que 2 meses antes, alguma coisa assim. É bem em cima mesmo, né? Se você garantir antes, tudo bem. Caso Perfeito. contrário, você vai ter que ficar remando até o último campeonato para tentar a vaga. Perfeito. E qual o próximo campeonato que você está mirando assim para disputa? Então, esse ano a gente finaliza com o brasileiro, mas a gente está em vista aí do ano que vem, saber, né, se realmente vai ter o Mundial, se não vai ter e aonde vai ser esse Mundial. No primeiro momento agora, o foco seria o Campeonato Mundial no próximo ano, né? E é um campeonato importante, um campeonato forte, logo depois de uma Paralimpíada já tem um Mundial, isso motiva, né? E a gente com chance de buscar o tricampeonato. Não deixa nem esfriar o corpo, né? Porque passa tão rápido, né? Então não dá tempo realmente. Então, assim, se for ter o Mundial, foca o Mundial. Caso contrário, eu acredito que vai ter algum Grand Prix que a gente participe. E o foco seria o Grand Prix. Mas está entre esses dois. Eu acho que a gente só vai ficar sabendo da tabela mesmo, mais para novembro, dezembro, para saber como que vai ser as competições do próximo ano. André, vamos sair um pouquinho, só um pouquinho, né? Da parte esportiva. Que eu costumo sempre fazer pelo menos uma ou até 2 perguntas que fujam um pouquinho da parte esportiva, né? Vamos dizer assim, dentro das 4 linhas. Como que funciona, se é que você pode dizer, o seu incentivo? Parte mais do federal, do estadual, municipal?
E se permite, como foi... Você conquistou a medalha, depois você ficou mais alguns dias. Como foi esses dias lá? Conta aí, dá uma geral pra gente. Esse incentivo a gente, de acordo com o próprio ranking mundial, de acordo com o que você vai conquistando, você consegue a bolsa do governo federal, né? E tem algumas outras bolsas que tem do governo estadual, tem da Loterias Caixa, e tem alguns atletas que têm os patrocínios individuais também. Então isso aí acaba dando um auxílio bom para que a gente possa continuar no esporte. Cara, eu depois da minha prova, eu recebi a premiação no dia seguinte, né? E já fui com a minha família. Estava lá, daí a gente ficou acho que uns 5 dias juntos, 4, 5 dias juntos. Aí foi muito bom, né? Foi muito bom, porque assim, foi a primeira viagem deles. Curtiram demais, né? Só o fato de ter ido no estádio, que era o maior objetivo, já foi assim uma coisa fantástica para eles, para mim. E a gente conseguiu conhecer um pouquinho de Paris, né? Eu já tinha participado de outras competições anteriormente. Ano passado, né? Ano passado, teve outros anos que eu já fui também, então a gente já conhecia um pouco. E eu consegui mostrar para eles, né, algumas das coisas que eu conheci lá e foi fantástico, né? Eles vibraram. Paris realmente é muito, muito bonito, tem muito ponto turístico legal e a gente conseguiu desbravar um pouquinho lá, né? O período que eu não estava com eles também, eles saíram sozinhos, até me surpreendi, porque eu achei que eles fossem ficar um pouco mais retraídos ali, um pouco mais receiosos, mas que nada, pegaram o trem, pegaram tudo, atravessaram a cidade, descobriram algumas coisas sozinhos lá, achei super legal, mas, poxa, foi um momento em família, assim, indescritível, sensacional. Que legal. Uma pergunta ainda no campo fora dos Catolins, que não está aqui, por sinal, mas me veio à cabeça agora que eu achei pertinente. Na época das Olimpíadas ainda, começou como fazer uma certa pressão por parte do público, das pessoas comuns, para com o subsídio, o imposto federal em cima da conquista, né? Aí, acredito eu que por causa dessa pressão popular, o governo retirou o imposto sobre a conquista. Uhum. Isso se estendeu dos atletas olímpicos para os paralímpicos? Sim. Também, tanto um quanto o outro, foi cortado esse desconto aí, né? Que eu acho muito pertinente, porque, afinal de contas, você tá defendendo o seu país, né? É uma Olimpíada, uma Paralimpíada. Eu acho que nada mais justo do que o atleta ele receber de forma integral, né, A conquista. a conquista. Então, achei que foi importante. Espero que isso permaneça, né, daqui para frente, né, Com certeza. sobre os eventos aí. Mas achei que foi importante. E é isso. Agora é torcer para que também outras empresas, torcer para que realmente essas empresas elas consigam ter um olhar diferente para o esporte, sabe? Ter um apoio maior para o esporte, as empresas privadas principalmente. A gente percebe que são poucas. Esse período aí de Olimpíada e Paralimpíada, a coisa ferve, depois, sabe, parece que joga-se um balde de água fria. Eu acho que falta um pouco mais de visão, sabe? Você pegar alguns atletas aí que tem cada atleta aí com cada história de vida, tanta coisa que a empresa pode aproveitar em cima disso também e de certa forma vai se beneficiar, mas o atleta também vai conseguir ter um aporte, né? Vai se beneficiar disso também, linka a história do atleta com a história da empresa, sabe?
obrigado de novo, mais uma vez quem ficou até agora no vídeo. André, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado demais, Gratidão. foi muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo. Para mim é uma honra ter um atleta medalhista paralímpico aqui em casa comigo. É espetacular, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu ia um dia entrevistar um atleta de alto calibre como você. E, cara, só tenho a agradecer, de verdade, só tenho a agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí, viu? Sucesso. Obrigado. Galera, só reforçando, aquele like, a sua inscrição com o sininho. Se possível, comente. Eu acho que tem bastante coisa para vocês comentarem aqui. Foi uma entrevista bastante minuciosa, esclarecedora, bem mais do que eu esperava. É desse tipo de entrevista que eu gosto, particularmente falando. Então, comente, se possível. Mande para o seu amigo, mande para sua mãe. Ela vai gostar de ver esse final, com certeza. E é isso, gente. Brigadão. Nos vemos nos próximos vídeos. E é isso. Tamo junto. Obrigado.